Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Tigar 11, que é mais um mês acompanhando esse fundo. E para variar, é um dos fundos também que apresenta um relatório um pouquinho atrasado. Na verdade, eles colocaram, não é que ele é atrasado, é que eles publicam normalmente no final do mês, então agora no final de janeiro deve ser o de dezembro, que vai ser um relatório importante sobre um aspecto que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas vamos lá, e é referente a novembro esse relatório. E aí pessoal, é o seguinte, é o que eu falei no último vídeo para vocês, quando eu comecei a acompanhar o Tigar. Embora eu já seja cotista dele há um bom tempo, mas o ponto é o seguinte, é um fundo muito difícil de avaliar, porque é o seguinte, ele tem mais de 160 empreendimentos, então não é fácil avaliar, você teria que entrar um por um para ver. Então esse é um dos fundos que a gestão faz toda a diferença, confiar na gestão faz toda a diferença. Então vou pegar alguns pontos importantes desse relatório, que inclusive teve uma mudança referente ao mês passado de ativos que ele incluiu, que é importante a gente falar um pouquinho. Então, voltando referente a novembro, e aqui a cara dele, a questão do overview dele, e um ponto que eu quero trazer para vocês, que é o que eu falei no início. Como é um fundo que trabalha com equity, ou seja, ele tem compra e venda de ativos, ele tem muito VGV, que aliás, se você não sabe o que é VGV, é esse vídeo aqui em cima que eu ensinei no canal aqui, tem um vídeo falando sobre VGV, o que é o valor geral de venda, eu explico exatamente o que é, e principalmente fundo de desenvolvimento fala muito de VGV. E esse fundo, como vocês podem ver, ele tem uma taxa de performance de 30% sobre o que é CDI. E olha só uma coisa interessante. A parte de venda traz muito retorno para o fundo. Então, esse é um ponto que eu quero ver como é que vai ser cobrado. A gente já vai ver a DRE, onde ela aparece, e ela vai aparecer no próximo relatório que eu quero. É isso que eu quero acompanhar com vocês. Bom, então o fundo continua distribuindo bastante, distribuiu 1,43 de rendimento, dividend yield de 1,18 no mês, 17,47 no ano, 14,65 de dividend yield do ano. Então, e é um fundo que precisa trazer mais resultado exatamente pelo risco. Desenvolvimento, se a gente colocar lá na minha estratégia de time de futebol, é o atacante lá, quase o Ronaldinho em termos de risco, né? Porque ele é muito atacante, então ele precisa trazer um retorno que compense isso. E ele tem um guidance de 1,30 e 1,50, ele vem mantendo esse guidance. Já até saiu o próximo rendimento, que é agora de referente a janeiro, que acho que é 1,35, ele caiu um pouco, eu não sei os motivos ainda, a gente vai ver no próximo relatório, mas já sabendo que vai ser 1,35. Então, como vocês viram, 1,43, 175 ativos, que teve uma grande mudança para o relatório do mês passado, que foi a inclusão basicamente de dívida. Ele comprou alguns CRIs para o portfólio do fundo, porque o Tigar, na verdade, ele é considerado pela Ambima na classificação um fundo híbrido. Obviamente ele é um fundo de desenvolvimento, mas ele é considerado um fundo híbrido, então ele pode ter essa carteira. Embora a gente vai ver que não é tão representativa assim do fundo, mas ela aumentou consideravelmente do mês passado para esse. Então aqui o número de cotistas, 125 mil, tem uma baita liquidez. Bom, continuando aqui sobre a questão da oferta que eu falei para vocês no relatório passado, ela pegou 100% do montante base inicial e 99% do montante adicional, 616 milhões. Então a gente vai ver o que o fundo vai fazer com esse dinheiro nos próximos relatórios. Ele chegou a quase 2 bi de patrimônio, se a gente pegar aqui no começo ele está com 1,670, mas ele vai para mais de 2,200, né? Então vai ficar um fundo muito grande. E aqui eles colocam que a estratégia do fundo seguirá a mesma que vem sendo executada e que tem mostrado vencedora nos mais de 7 anos de história do fundo. Obviamente passou por alguns problemas de gestão há uns 2, 3 anos atrás, mas de fato vem se mostrando um baita fundo imobiliário. Aqui, pessoal, o cenário macro, eu peguei só alguns pontos aqui, porque vocês já estão meio cansados, já ainda mais que é de novembro, a gente já sabe como que fechou a Selic, aqui os pontos da questão da taxa de juros americana,
que ficou entre 5,25 e 5,50, a gente já sabe. A parte de que provavelmente o ano que vem vai começar a cair taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aqui eles colocando, no Brasil, apesar das desconfianças acerca da sustentabilidade fiscal, o mercado também foi beneficiado por ventos positivos do exterior, falando tudo que a gente já sabe, né? Então eu não vou nem me alongar muito nisso. E aqui eles colocam a questão, finalizando, por fim destacamos que a gradual redução das taxas de juros está contribuindo para criar um ambiente cada vez mais favorável para investimentos de fundos imobiliários no setor de construção civil. Isso é um ponto importante, principalmente para esse fundo, isso porque o atual governo, ele é um governo que a gente já sabe que ele incentiva muito essa questão de Minha Casa Minha Vida, da parte de habitação, e isso para esse tipo de fundo de desenvolvimento é muito bom. Então a gente pode esperar aí o Tigar principalmente nos 2 próximos anos, indo super bem. Aqui a parte do... Só um dos exemplos aqui de alguns... se eles até colocam um Tigar em loco, ó. O fundo detém uma participação sustentável de 22% desse condomínio Portal do Sol, que é lá em Goiânia, de 360, de lotes de 360 a 2.000 metros quadrados. Aqui, olha só, aqui a parte de VGV do Tigar, então a gente consegue ver aqui, para vocês se habituando com essas nomenclaturas principalmente em fundo de desenvolvimento. Aqui só mostrando, pessoal, alguns monitoramento dos ativos. Em novembro foi emitido o termo de verificação de obra. Isso aqui é mais um termo para vocês irem se acostumando com esse tipo de ativo, que é a entrega, né, que é o documento emitido pela prefeitura após a conclusão das obras e que representa a entrega do empreendimento ao município. Com relação às vendas, foi consolidado mensal, foram 234 unidades, que resultou em 18,24 milhões de VGV, isso de loteamento. Na parte de Cipasa Nova Colorado, o consolidado do mês, considerando todos os empreendimentos, foram comercializadas 47 unidades, 6 milhões de VGV. Na parte de incorporação, consolidado mensal, 62 unidades de classe de incorporação, resultou a 20 milhões de VGV. Parte de multipropriedade, que foram 310 frações de empreendimento do Aqualand Suites, o que representou quase 12 milhões de VGV. Acho que isso, vocês não estão vendo aqui. Deixa eu, até agora que eu vi aqui que vocês não estão vendo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Agora, acho que não continua sem ver, peraí. Ainda não estão vendo. Aqui, agora sim. Não tá dando, acontecendo alguma coisa aqui com a minha apresentação que não tá conseguindo mostrar essa parte final aqui. Por que será? Tô dando problemas técnicos aqui, pessoal. Deixa eu só acertar isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Aqui não sei o que tá. Pera aí, deixa eu subir um pouquinho. Acho que agora sim, pessoal. Agora eu consegui trazer para. Ela tava só ajeitando aqui, mas agora eu já consegui trazer para vocês essa parte aqui, mostrando aqui. Bom, então fechou aqui nessa parte e principalmente agora essa questão do crédito, tá, pessoal? Que o crédito, que é a grande que eu posso dizer, a grande movimentação do Tigar nesse mês, que eles colocaram, olha só, 13 operações no valor de 64 milhões e IPCA mais 12, pessoal. Então ele elevou a parte de crédito. Vocês vão ver lá que eles aumentaram bastante a parte de crédito, de dívida. Então é quase uma parte high yield do Tigar, né? Até para poder trazer resultado. Mas é bem aqui, eles colocam todos os CRIs que eles colocaram no portfólio, bem interessante. Que a parte de rentabilidade a gente já sabe que é um fundo que tem trazendo bastante retorno para o cotista. Aqui a parte do pagamento, do retorno do fundo, dificilmente baixou de 14% de dividend yield no ano. Muito legal, um fundo que vem trazendo bastante resultado mesmo. Aqui a parte de liquidez, na evolução do número de cotistas, a gente tem um grande aumento. Pessoal, a gente consegue ver aqui em alguns momentos exatamente quando a gestão trabalhou pró-cotista. E nesses momentos aqui, quando ela não trabalhou muito pró-cotista, a gente consegue ver que o mercado ele não é bobo, né? Então a gente consegue ver isso. Aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês, olha só que interessante. Eles aumentaram essa parte de crédito. Deixa eu só pegar no relatório anterior para vocês. Olha só. Eles estavam com crédito de... Deixa eu pegar minha setinha aqui.
de 0,02 em crédito. E olha para quanto eles foram, para quase 2% do PL em crédito, ou seja, em dívida. Então eles trouxeram bastante isso, a gente já conseguiu observar nesse resultado aqui. Olha só o aumento no retorno do fundo. Se a gente for pegar na parte de receita aqui, ele se manteve basicamente parecido em equity, mas o que trouxe esse maior resultado para o Tigar nesse mês foi essa parte de crédito. Também IPCA mais 12 de taxa de carrego, que é um ponto importante. Aqui a gente consegue ver que ele, mês a mês, ele vem gerando... tirando setembro a outubro, resultado de 62, distribuiu em 45, agora novembro 1,70 para distribuir em 43, ou seja, ele tem 60 centavos de gordura ainda, que é muito importante, quase metade de uma cota. E outro ponto que eu queria falar com vocês é isso aqui, ó. Veja que ela não foi cobrada ainda a taxa de performance, que vai ser cobrada agora no final do ano. Então a gente vai ver qual vai ser o impacto dessa taxa de performance, principalmente por causa da parcela grande de equity que ele tem, que são as vendas com lucro, que obviamente ultrapassou o critério do fundo para a questão de ter a taxa cobrada. Então a gente vai ver quanto que vai morder do resultado do fundo nos próximos... Eu acredito que no próximo relatório já venha isso. Aqui, pessoal, se a gente for pegar a mudança de número de ativos, se a gente pegar no relatório do mês passado, ele estava com 163, basicamente para 165 foi a entrada de crédito, porque olha só, se a gente pegar em termos de equity, 159 e continuou com 159, mas o que aumentou foi crédito. Então entrou bastante CRI, bastante, quase aumentou em 2% do PL a parte de CRI, então a gente agora foi para 4,27 aqui embaixo, então foi a grande mudança do Tigar esse ano. Desse mês. Aqui não mudou nada, questão de TIR, de obras, mas eles incluíram essa parte de portfólio de crédito que não tinha no relatório passado, que é a questão de como que está distribuído essas dívidas, esses CRIs, de 4,47% do PL, quase 50% em home equity, 38% em multipropriedade, 11% em incorporação e 1,35% em loteamento, taxa média de 10,53 IPCA, que é já quase que um high grade, se a gente for pensar naquela divisão, se a gente for pegar um fundo de papel. Então a gente tem que prestar atenção, embora o LTV seja muito tranquilo, 48%, 75% já de vendas, 87% em obra já executada. Então, em tese, parece ser uma operação mais segura, mas pela taxa a gente tem que acompanhar para ver se teremos alguns problemas nos próximos meses nesse fundo. Então aqui a distribuição por região, né? A gente tem, na verdade aqui a gente tem mais pulverizado, mas tem São Paulo, que acho que é esse cinza aqui, 10,61. Então é isso, pessoal. Na verdade, aqui mostrando até as operações de crédito, né? Se vocês vejam, olha só, tem CR13, CR12, a gente tem algumas cotas subordinadas, cota mezanino, que são as mais arriscadas, mas é pouca coisa do PL, se a gente for ver, tem 1% do PL, mas já é algo que o fundo não estava fazendo antes e começou a fazer, que a gente tem que monitorar. Aqui todos os ativos têm mais de 160, é muita coisa para a gente acompanhar, mas é mais uma questão de confiança. E aqui para baixo todos os ativos, né, fotinhos de todos eles, é um relatório bem grande. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no Tigar nesse mês, esse aumento na questão de crédito. Vamos continuar acompanhando para ver quais são os impactos disso. E tem um ponto que eu estava esquecendo de falar com vocês, que é esse daqui, que saiu agora em janeiro, que deve vir no próximo relatório, a reavaliação do Tigar. Eles foram reavaliados em 10,95. Aqui, pessoal, tem algumas ressalvas, tá? Embora a gente saiba que isso é feito por uma empresa independente, que falei isso inclusive nos fundos como HGLG, a questão de trazer o retorno da inflação, aqui está quase o dobro do que a inflação, mas pessoal, a gente tem que ter um pouco de parcimônia para avaliar isso, porque a avaliação
de desenvolvimento, ela é muito subjetiva, porque a gente não está falando de imóvel pronto, a gente está falando de imóvel em construção, levam muitos outros fatores do que um imóvel pronto, ou ele está vazio ou alugado, é muito mais fácil de fazer avaliação do que um imóvel em desenvolvimento. Então a gente tem que ter uma certa parcimônia nisso daqui, tá? Obviamente, ele subiu o valor patrimonial dele, e eu já venho falando para vocês há um bom tempo que o Tigar estava descontado, mas a gente tem que ter uma certa parcimônia na hora de avaliar esse tipo de informação, porque a avaliação patrimonial em fundo em empreendimentos em desenvolvimento é muito mais complexa e muito mais subjetiva, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.